No mundo dividido pela Guerra Fria, enquanto superpotências disputavam territórios e lealdades, um país no extremo sul da África tornou-se palco de uma das batalhas mais simbólicas da história da humanidade. Não era apenas sobre política racial, era sobre poder global, sobre o medo do comunismo, sobre a busca por liberdade e no centro dessa tempestade um homem preso por 27 anos, Nelson Mandela. Hoje você vai entender como a luta anti-apartheid se tornou um campo de batalha da Guerra Fria e como Mandela, mesmo encarcerado, tornou-se a figura que mudou o destino de um continente inteiro. O apartheid não foi um acidente da história. Foi uma engenharia social e política criada em 1948 pelo Partido Nacional, que institucionalizou a supremacia branca na África do Sul. A segregação já existia, mas agora era lei. E que leis? Os Pass Laws obrigavam a população negra a carregar cadernetas que diziam onde eles podiam ou não podiam estar. Casamentos e relações entre raças diferentes eram crime. Bairros inteiros foram demolidos para separar comunidades. Placas de apenas para brancos se espalharam por praias, bancos, ônibus e hospitais. Mas por que o mundo ocidental, que se dizia defensor da liberdade, tolerou isso? Porque, para eles, o apartheid era um sistema geopolítico. Na cabeça dos estrategistas americanos e britânicos, o regime branco da África do Sul era um bastião anticomunista num continente que, após a descolonização, parecia pronto para abraçar o socialismo. Eles temiam que os movimentos de libertação negra, como o Congresso Nacional Africano, o Anki, caíssem nos braços da União Soviética, e essa paranoia global deu ao apartheid uma licença para oprimir. Nesse cenário, um jovem advogado chamado Nelson Mandela começa sua jornada. Influenciado pelo panafricanismo e pelo socialismo africano, ele acreditava em uma África do Sul unida e multirracial. Ele entra no ANC e ajuda a fundar a sua ala jovem, mais radical e impaciente. A luta inicialmente era pacífica, protestos, boicotes, desobediência civil, mas em 1960 tudo muda. Na cidade de Sharpeville, a polícia abriu fogo contra uma manifestação pacífica, matando 69 pessoas, a maioria com tiros nas costas enquanto fugiam. O massacre de Sharpeville foi um divisor de águas. O governo baniu o ANC e outros movimentos, empurrando-os para a clandestinidade. Mandela e seus companheiros concluíram que a não-violência não era mais uma opção. Eles fundaram o braço armado do ANC, o Umkhonto weSizwe, ou Lança da Nação. O objetivo era a sabotagem de alvos estratégicos do governo, como linhas de energia e ferrovias, evitando a perda de vidas. O mundo começava a olhar para a África do Sul, e a CIA também. Documentos secretos mais tarde revelariam que a agência de inteligência americana monitorava de perto o ANC, temendo suas conexões com o comunismo. A Guerra Fria não era mais uma disputa distante. Ela havia chegado à África. A União Soviética, vendo uma oportunidade de expandir sua influência, começou a financiar e treinar movimentos de libertação por todo o continente. Enquanto isso, os Estados Unidos e o Reino Unido, sob a lógica de conter o comunismo a qualquer custo, apoiavam regimes autoritários e anticomunistas, incluindo o apartheid sul-africano. Angola, Moçambique, Congo, países recém-independentes se tornaram campos de batalha por procuração. E a conexão com a África do Sul era direta. O ANC recebia armas, treinamento e apoio de países alinhados ao bloco soviético, como Cuba e a Alemanha Oriental. Para os Estados Unidos da América, o medo era que Mandela se transformasse num símbolo comunista global, uma espécie de Che Guevara africano. Manter o regime do apartheid no poder parecia, para eles, um mal menor. A liberdade do povo sul-africano era secundária à geopolítica global. Foi nesse jogo de xadrez de superpotências que Nelson Mandela foi capturado em 1962. Hoje, sabemos que a CIA forneceu a informação que levou à sua prisão. O governo sul-africano finalmente tinha seu inimigo número 1. Durante o julgamento de Rivonia, em 1964, Mandela fez um discurso que ecoaria pela história. Ele defendeu suas ações e, olhando nos olhos do juiz, declarou: "Eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Eu acalentei o ideal de uma sociedade democrática e livre. É um ideal pelo qual eu espero viver e alcançar. Mas se for preciso, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer." Ele e seus companheiros escaparam da pena de morte, mas foram condenados à prisão perpétua. O destino de Mandela era a Ilha Robben, uma prisão de segurança máxima.
onde passou 18 dos seus 27 anos de cativeiro. Lá, ele era submetido a trabalhos forçados, isolamento e censura. Eles tentaram silenciá-lo, apagar seu nome da história, mas cada dia na prisão tornava Mandela ainda mais poderoso. O silêncio imposto a ele se transformou num grito que o mundo inteiro ouviria. Enquanto Mandela estava isolado, do lado de fora, a resistência crescia. Protestos, boicotes econômicos e culturais, sanções da ONU, universidades se recusavam a investir em empresas que operavam na África do Sul. Artistas de todo o mundo se uniram na campanha Free Mandela, com shows e músicas que levaram sua história a milhões de pessoas. A Guerra Fria, que antes sustentava o apartheid, agora começava a se virar contra ele. A União Soviética continuava a apoiar o Anquier, dando legitimidade à sua luta. Nos Estados Unidos, a opinião pública começou a pressionar o governo. O apoio inicial ao regime sul-africano torna o SEI politicamente insustentável. Mesmo o presidente conservador Ronald Reagan, que inicialmente vetou sanções, foi obrigado a ceder diante da pressão do Congresso e da sociedade. A luta anti-apartheid deixou de ser uma questão local e se tornou uma causa global, um teste moral para o mundo. E então, o mundo mudou. No final dos anos 80, a Guerra Fria começou a ruir. A queda do Muro de Berlim, em 1989, foi o golpe final. A principal justificativa para apoiar o regime do apartheid, o medo do comunismo, desapareceu da noite para o dia. Sem o seu escudo geopolítico, a África do Sul ficou exposta. Os Estados Unidos e o Reino Unido abandonaram de vez o apoio velado. A pressão econômica, com sanções e boicotes, estava destruindo a economia sul-africana por dentro. O regime, encurralado, percebeu que a repressão não era mais sustentável. A única saída para evitar uma guerra civil era negociar, e a única pessoa com legitimidade para liderar essa negociação era o homem que eles mantiveram preso por quase 3 décadas. As portas da prisão estavam prestes a se abrir. No dia 11 de fevereiro de 1990, o mundo parou para assistir. Nelson Mandela, aos 71 anos, caminhou para fora da prisão, de mãos dadas com sua esposa Winnie, erguendo o punho em sinal de vitória. Não era apenas a libertação de um homem, era a libertação de uma nação. Um símbolo de que a justiça, por mais que demore, pode prevalecer. Nos meses seguintes, Mandela liderou negociações tensas e complexas com o governo de FWWW de Klerk. Em 1991, o apartheid foi oficialmente abolido, e em 1994, nas primeiras eleições democráticas e multirraciais da história do país, milhões de sul-africanos, que nunca antes haviam votado, foram às urnas. Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. A imagem de longas filas de pessoas de todas as raças, esperando pacificamente para votar, rodou o mundo como um retrato de um milagre. O legado de Mandela transcende a África do Sul. A sua luta e a sua vitória inspiraram movimentos por direitos humanos em todo o planeta. Ele provou que o indivíduo, mesmo nas condições mais adversas, pode desafiar um sistema de opressão e vencer. Na África, sua presidência marcou o fim da lógica bipolar da Guerra Fria. O ANC, que antes dependia do bloco soviético, redefiniu suas alianças, buscando parcerias baseadas em interesses mútuos, e não em ideologia. Mandela não foi apenas um prisioneiro político que se tornou presidente. Ele foi um homem que, de dentro de uma cela, venceu a guerra particular que a Guerra Fria travou em seu continente. A vitória de Mandela não foi apenas contra o apartheid. Foi contra um sistema global que tentou mantê-lo preso, não em uma cela, mas em uma ideia. E quando ele saiu, o mundo nunca mais foi o mesmo. Se você gostou deste documentário e quer ver mais histórias como essa, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Obrigado por assistir.